Mais um episódio do programa Eu Tô Elas, aqui na Vértice, nesse lugar super gostoso ao ar livre devido a essa pandemia. E eu escolhi esse lugar justamente para tê-la aqui comigo, a Carol Malta, uma amiga muito querida que eu já estava ensaiando de trazê-la aqui. Nós vamos falar sobre culpa. Carol, conseguimos unir a agenda que demorou. Amiga. Obrigada, querida. Aqui, a minha linguagem toque fiz, minha vontade de beijar, abraçar, agarrar. Tô tão feliz de você ter Também. vindo. Obrigada, querida. Tenho certeza que você tem muito para acrescentar. E esse tema, acho que tem muita gente precisando ouvir um pouquinho sobre culpa, né? É verdade. Algo que, se soubermos usar adequadamente, vai trazer crescimento, mas se a gente não souber, nos paralisa. Paralisa, traz angústia, ansiedade. Eu tenho visto muitas pessoas que estão vivendo assim, angustiadas. É verdade. E isso traz um peso tão grande. Eu creio que o Senhor não quer que a gente ande tão pesado assim, não. Com certeza! Até porque o fardo dele é leve e é suave. Né? É interessante, né, Cris, quando a gente vai trabalhando, entendendo, nós temos consciência. E a nossa consciência, ela nos mostra aquilo que está certo, aquilo que está errado. Até se você não conhece a Deus, você tem consciência. Através dos princípios da ética, da moral. Com certeza. Né? Tanto que vão pensar, a criança, às vezes pequenininha, ela sabe que ela fez coisa errada, por isso que ela esconde. E aí, nós temos a consciência que nos mostra, não, isso está errado. É uma oportunidade que a gente tem de mudança. É verdade. Quando eu erro, eu posso não errar mais naquilo se eu aprender com aquilo. Mas eu vejo na nossa caminhada, eu tenho estudado muito sobre uma culpa que a sociedade traz pra gente. Então vamos pensar, um padrão de biotipo de mulher, né? Aquela perfeição que não tem nada a ver, por exemplo, com a mulher brasileira. A mulher brasileira tem que ser loura, alta, magra, cabelo liso. Bom, deixa eu te contar, isso aí pra mim é o perfil norte-americano. Por quê? Altura, se não fosse o salto alto, aleluia, o salto alto. Nós não somos mulheres altas. E sem falar que a gente é mais encorpada, né? Sim, a gente tem mais quadril, mais bumbum, mais cintura, né? As norte-americanas é que são o quê? Loiras, altas, magras. Aquele é um biotipo. Então a gente tem trazido para dentro de nós aquilo que um estereótipo que a sociedade traz, que traz muita culpa. É verdade. Então me traz culpa de eu ser do jeito que eu sou, de eu me aceitar do jeito que eu sou. Vamos pensar, a pandemia, quem não deu uma engordadinha, gente? Não fala não, Pelo Carol amor de Deus, só o sangue céu. do cordeiro é sangue e fogo. A gente tentando, não fala não. Às vezes você fica ansioso um pouquinho, você vai e come. Temos vivido um tempo difícil, um tempo diferente. Então, vamos pensar quantas culpas não surgem por causa de um estereótipo que a sociedade ela estabelece. É verdade. A gente tem que entender o que é uma culpa real, o que é uma culpa que a sociedade traz, o que é uma culpa que às vezes a religiosidade traz também. Concordo. Né? E eu vejo muito também, Cris, as pessoas, esse tempo é um tempo que a gente está se ouvindo mais, concorda? A gente está tendo, a gente não está podendo se reunir. Conhecendo mais, a gente está se entronizando, porque se a gente está ali parada, convivendo com poucas pessoas, tendo esse toque físico quase que nada. Tá extinto. É verdade. Então a gente está se ouvindo mais. E a gente tem hora que a gente assusta com o que a gente ouve em nós. E isso tem levado as pessoas a terem culpa. Mas como assim? Eu sou de Deus e eu pensei isso. Ou eu sou de Deus e... Só que você esquece que, eu falo, Deus tinha um projeto original e houve uma desconfiguração, porque houve uma queda. Então, essa desconfiguração nos humaniza. Nos faz ver que eu vejo que esse tempo de pandemia é um tempo que você está sendo gente. Eu estou sendo gente. Você pode ter o título que for, você pode ser pastor, você pode ser empresário, mas a gente está sendo gente. Tem uns momentos que você vai aprender a lidar com as suas angústias, com as suas imperfeições, mas eu vejo muita culpa
Porque há uma régua estabelecida não por Deus, mas por uma perfeição. Gente, perfeito só Deus. É, só Ele. Né? A gente não pode procurar essa perfeição. A gente pode querer parecer cada vez mais com o Senhor. Sim, nós precisamos. Com certeza. Mas nós não vamos ser perfeitos. E aí as mães se culpam. Eu não sou uma boa mãe. Hoje os filhos estão estudando em casa. Muita culpa com relação a isso. Mas meu filho, ele não fica 100% olhando para televisão, para a tela do computador, ele distrai, eu não devo ter ensinado muito bem meu filho. Tudo trazendo tantos pesos. E outra coisa, a gente também fica com uma determinada culpa, porque ser mãe requer muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, se os seus filhos estão crescendo, eles vão fazer escolhas próprias. Com e eu certeza. não posso fazer escolha pelo meu marido, eu não posso fazer escolha pelos meus filhos, eu não posso fazer escolha por ninguém. Sim. Então, sim. por isso que a gente precisa de entregar, colocar nas mãos do Senhor e deixar essa culpa de lado. É difícil, Isso, porque por isso que esse tempo de você pedir a Deus sabedoria não é de homem. Né? Filho não tem manual, cada um é de um jeito, né? Você cria do mesmo jeito e cada um tem uma personalidade, tem uma forma de agir, tem um temperamento diferente, e a gente entender que tá tudo bem. E quando você errar, tá tudo bem também. Eu tenho grupos terapêuticos que eu trabalho. Então, eu tava ouvindo uma mãe chorando, ela falando porque ela tem 3 filhos, tipo quase trigêmeos, pequenos, e de repente, às vezes ela se vê, dando uns gritos. Falei, querida, quando acontecer isso, você já tá atenta? Para e fala, filho, perdoa a mamãe, não era para gritar, eu errei. Exato. A gente tem que mostrar para eles que nós não somos perfeitas, que nós vamos errar, mas que a gente erra tentando acertar. Sim, né? sim. E com os maridos é a mesma coisa, com os amigos é a mesma coisa. Eu tô com uma amiga muito próxima, minha melhor amiga, que tá de luto. Sim. E o luto é algo que eu nunca vivi, eu vivi assim com os meus avós. Entendi. E muitas vezes eu me sinto culpada de não saber como lidar com o luto dela, porque é muito difícil você lidar com o luto de outra pessoa. Sim. Então eu tenho também que entender que eu tenho as minhas limitações como pessoa. E tem tanta gente vivendo isso, né? É verdade. Pessoas com luto, ou vivendo um luto ali que não está sabendo lidar. Eu vejo que é um tempo, Cris, que Deus está tirando aquele estigma de Mulher Maravilha para as mulheres, né, que assistem. Você não dá conta de tudo, querida. Não. Você é gente, você tem limitações e você vai até onde você consegue e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou às vezes as pessoas se culpam, mas por uma atitude que eu tomei há tantos anos atrás. Falo, mas você tinha uma capacidade há 20 anos atrás. Exato. Você não pode querer hoje. Hoje você pensa diferente. Gente, Carol antes pandemia, é outra Carol pós-pandemia. É verdade. A gente talvez tá em a Carol mudança. da semana passada não é a mesma Carol de hoje. E às vezes a gente se cobra nesse processo de querer a perfeição, mas eu deveria, há 20 anos atrás, ter tomado essa atitude, ter feito dessa maneira, ou ter agido dessa forma. Você não tinha maturidade naquela época. E as culpas vão vindo. E a gente esquece uma coleção de culpas. Isso, uma coleção, um peso. Hoje em dia, né, a gente vai conversando, tem vários amigos médicos, várias mulheres chegando ao hospital com falta de ar, dor no peito, achando que está tendo um infarto. Achando que até todos os sintomas de um Covid, mas a verdade é ansiedade, é culpa, é peso. É verdade. Né? Aquilo que é para ser leve, né? Aquilo que é para você agir com leveza. E quando errar, filho, me perdoa. Vamos de novo, vamos aprender. E aquela coisa, né, Carol? A gente tem que também reconhecer o que é culpa e o que é arrependimento. São coisas diferentes. Sim. Quando você se arrepende, como você falou, errou, arrependeu, o Senhor esqueceu, se perdoa também. Sim. Não fica com aquela culpa ali pro resto da vida, não. Eu acho que o auto-perdão é o maior desafio do ser humano. Tem gente que às vezes a gente até perdoa o erro do outro, mas quando nós erramos... Carol, é uma coisa que eu tenho que vigiar muito. Porque eu gosto de fazer... Eu não gosto de errar, gente. Não gosto de errar. Ninguém gosta, mas eu tô falando de mim. Eu não gosto de errar. E quando eu erro, o detalhe é o que eu faço quando eu erro. Ninguém gosta. Mas e quando eu erro? Eu tenho feito um trabalho comigo mesmo. Da minha régua baixar um pouco, me cobrar menos. Ver que eu sou gente como o outro.
ver que por mais que a gente se seja julgar menos. Isso, você pode ser uma referência, mas as referências erram, a perfeição só em Deus. A gente busca uma excelência, fazer o melhor. Mas o melhor não quer dizer que eu não vou errar. Exato. E tudo que eu erro, eu aprendo para eu não errar de novo. É isso mesmo. É a diferença do remorso para o arrependimento. Se eu arrependi, eu não vou ficar caindo naquela mesma coisa. Agora o remorso, eu choro, eu fico triste, daqui a pouco eu vou lá e faço de novo. É diferente. Né? Então a gente precisa perceber nesse tempo, Cris, eu vejo aliviar mais, né? Ser mais leve com a gente. Até porque é um tempo onde estamos mais presos, mais fechados, e a gente precisa ser mais humano conosco. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A ordem é Deus primeiro, segundo você, terceiro o outro. É isso mesmo. E a gente faz tudo com o outro. Mas se a gente não fizer conosco primeiro, a gente não vai com peso forças, com o outro, tá? Né? A gente não vai ter Você sabia que quem se culpa o outro também? Porque eu não levo ninguém onde eu não cheguei. Então, normalmente, se eu sou muito rígida comigo, eu acabo sendo muito rígida com quem caminha comigo. É difícil. Isso mesmo. E à medida que eu vou flexibilizando, né? Flexibilizando não é abrir mão de princípios, é ver que a palmeira, ela flexibiliza, porque tudo que é rígido quebra. É isso mesmo. E aí tem o quê? Se você quebra, aí você tem as crises, entre os pânicos. As consequências da quebra. Isso. Eu vejo que é um tempo da gente buscar muito a nossa saúde emocional. E sabe o que é saúde? Saúde emocional é o que, amiga? É domínio próprio. Mansidão. É o que está na palavra. Gálatas, hoje tem tantos cursos de saúde emocional e a Bíblia já nos ensina. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu vejo que é um tempo desafiador. É um tempo onde você vai se enxergar, mas é para você melhorar, não é para você se culpar. É isso mesmo. Glória a Deus, né, gente? A gente precisa de ter essa régua, talvez, na medida do Senhor. É verdade. É a medida do Senhor. É verdade. E é um tema que, se deixasse, a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando, porque tem muito caso. É verdade. E muito conselho. Mas que o Senhor te alivie a sua culpa, te dê mais leveza, que você se conheça, se perdoe, é necessário você se perdoar. O que você já fez, se você já arrependeu, ficou lá atrás. Não vamos ficar martelando naquilo ali que já aconteceu, né? Carolzita, obrigada, querida. Fiquei muito feliz de tê-la aqui conosco. Que o Senhor te abençoe sua casa, te livre de todo mal. Amém. Em nome de Jesus. A todos nós. Deus abençoe você e todos que vão estar assistindo aí. Essas mulheres sejam alcançadas e transformadas, né? Porque a culpa sem um prumo, ela não traz mudança, ela traz peso e faz a gente olhar para trás. Amém. E nós somos águias. É verdade. Tem que olhar para frente. Amém. Gente, eu quero agradecer a 8 Filmes que está aí por trás, agradecer a vocês, o Açaí Frecha, bem-vinda, muito obrigada. Nos vemos no próximo. Tchau.